Queridos irmãos e irmãs, um bom dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que o nome de Jesus Cristo seja louvado e glorificado na vida de todos e cada um de nós. E que todos e cada um de nós, queridos irmãos e irmãs, possamos de fato reconhecer quem é Jesus. Quero hoje, no Evangelho de João, capítulo 7, versículos 40 ao 53, chamar a atenção para a manifestação de Jesus em meio aos fariseus, em meio aos soldados. Naquele tempo, ao ouvirem a palavra de Jesus, algumas pessoas diziam: ele é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Messias. Mas alguns objetivavam: porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escrituras que o Messias virá da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele. Então os guardas do templo voltaram para o sumo sacerdote e os fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Os guardas responderam: ninguém jamais falou com este homem. Então os fariseus disseram-lhe: também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente não conhece a lei, é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surgirá profeta. E cada um voltou para sua casa. Palavra da salvação. Aqui, queridos irmãos e irmãs, visualizamos na ação de Nicodemos alguém que quer defender a pessoa de Jesus, quer ouvir Jesus, quer conhecer Jesus. Mas hoje eu quero chamar a atenção, queridos irmãos e irmãs, para a manifestação especial que vivemos ontem às 2 da tarde, às 7 horas no horário de Roma, em que o Santo Padre, o Papa Francisco, junto à Basílica de São Pedro, fez aquele momento profundo de oração e manifestação de fé. Acredito, queridos irmãos e irmãs, que é para cada um de nós, povo cristão, povo católico, um orgulho pertencer a esta igreja. Um orgulho fazer parte, queridos irmãos e irmãs, e saber de fato o que é ser católico, na expressão da universalidade da igreja, que atinge todos os povos, que faz com que o mundo pare para louvar e bendizer a Deus, o mundo pare para escutar a voz de Deus que é dita pela boca daquele simples homem, servo do Senhor. Ontem, quando via aquela imagem, o Papa Francisco na Praça de São Pedro, vazia, e ele sozinho, passo a passo, se aproximando do crucificado, me vinha mais uma vez a imagem do contraditório de Jesus em nossa vida. A grandeza de Deus que se manifestava na fragilidade daquele Senhor. A grandeza de Deus que se manifesta na fragilidade dos passos lentos e cansados do Papa Francisco, que não representa apenas uma pessoa, mas representava ali cada um de nós, homens e mulheres, cristãos, católicos, pessoas que acreditam verdadeiramente nas palavras que ele disse acerca da certeza da ressurreição e do quanto o Senhor não nos desampara. Essa deve ser a nossa fé, essa deve ser a nossa certeza de que o Senhor não nos desampara. E a partir daí, o Evangelho de hoje, como Nicodemos, buscarmos ouvir e conhecer Jesus, para saber o que ele tem a nos dizer. E não simplesmente, queridos irmãos e irmãs, nos deixarmos levar pelas tempestades da vida que assolam o nosso barco, como o Papa Francisco bem nos lembrou na reflexão de ontem à tarde. Que cada um de nós possamos olhar a nossa barca, que cada um de nós possamos olhar a nossa história, a nossa vida e percebermos
quanto muitas vezes somos fracos na fé, porque temos medo, porque não temos certeza, e muitas vezes somos chamados a fazer como Nicodemos no Evangelho de hoje, permitir que o Senhor nos fale, acreditarmos que Ele tem algo maravilhoso a manifestar em nossa vida. Por isso, sejamos capazes, queridos irmãos e irmãs, de sempre mais, e sobretudo nesse tempo da Quaresma e nesse tempo difícil que vive a nossa humanidade, buscarmos permitir que Jesus Cristo se apresente a cada um de nós. Ele que cuida, Ele que olha, Ele que ampara, Ele que caminha com cada um de nós. Que Deus nos abençoe, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.